Daniel Alves falou por cerca de 20 minutos. Não foram divulgadas imagens do depoimento. Ele voltou a afirmar que manteve relação sexual com a vítima com o consentimento dela. Então a coisa é muito mais grave do que vinha sendo noticiada no Brasil pelo depoimento da moça que foi agredida sexualmente pelo Daniel. Então a situação dele é muito mais complicada do que se pode prever. Ele vai tomar uma cana lascada e não tem direito à fiança. E o Daniel Alves agora, depois de 3 meses, ele admite que houve uma relação sexual com a mulher, com penetração, enfim, que houve o que a mulher disse no primeiro depoimento dela que tinha acontecido, né? Essa versão já tinha sido dada pelo advogado do Daniel Alves no julgamento do recurso, que ele pedia a liberdade do jogador. O Daniel Alves não foi liberado naquela ocasião e ontem ele prestou esse depoimento. A gente espera agora, do Domitila Emília, que o advogado do Daniel Alves, os advogados de defesa dele, né, entrem com outro pedido de recurso, pedindo para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade. Tá preenchendo a cartilha, assim, das pessoas acusadas de, sabe, que vão julgando pra vítima a culpa, a responsabilidade, ou ela não... Eu li até ontem, nem sei, Thiago, se isso é verdade ou não, que ele argumentaria também que ela é uma pessoa que não teve carinho na infância, que ela não sabe discernir afeto. Então, nem sei, eu nem lembro onde eu li isso. Mas, se realmente ele for por aí, é se aprofundar na trilha a responsabilidade é da vítima. Que é a cartilha usada por todos que tentam se defender de acusações desse tipo, né? O Tribunal Superior da Catalunha anunciou hoje que anulou a condenação do Daniel Alves, que tinha sido condenado a 4 anos e meio de prisão para uma jovem de 22 anos em uma boate em Barcelona. A Justiça falou em inconsistências narrativas, falta de fiabilidade do depoimento da autora, o que significa, basicamente, que eles não encontraram provas suficientes no depoimento da vítima para seguir com a acusação. Por isso, hay que tomar en serio las cosas de Dios. Y lo que hay que tener fe, hay que tener fe, hermano mío. Hay que tener fe, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete es lo que Dios cumple. Yo pienso que lo digo, porque ahí dentro yo hice un pacto con Dios. Yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo, porque dice tu palabra que tú eres Señor de pacto. Y tú eres Señor que renueva pactos. Y yo ahí dentro, mientras caminaba, yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Hago un pacto contigo. Yo te voy a servir. Pero tú cuida de mi casa. Tú toca los corazones. Y que esas personas no me abandonarán. Porque tu amor hay que manifestar. Y el amor vengo a decirlo a todos ustedes. Pongan mi atención en esto. Preço da redenção, a fiança de 1 milhão e a sombra do crime inapagável. Este não é um conto de redenção esportiva, mas sim uma crônica fria sobre o abismo que separa a glória da impunidade. O palco do crime não foi um beco escuro, mas a área VIP da boate Sutton, em Barcelona. E o réu não é um anônimo, mas Daniel Alves, um nome que já ecoou fortuna e títulos. Hoje, um símbolo brutal de como o capital pode negociar até mesmo o ar da liberdade. Em 30 de dezembro de 2022, a vida de uma jovem de 23 anos foi estilhaçada. A promessa de justiça parecia firme, mas na Espanha, como em tantos lugares, a lei é igual, porém a capacidade de cumpri-la não é. Prepare-se para mergulhar na mecânica perversa, onde o crime, a fé conveniente e a riqueza ditam as regras da moralidade. O preço da redenção foi pago, mas o custo moral, este ainda está sendo calculado.
A queda do ídolo e as versões mutantes. Daniel Alves, o ex-lateral de fama global, viu a escuridão abissal se abrir sob seus pés após a denúncia de agressão sexual ou sob a lei espanhola em Barcelona. A vítima, cuja identidade é protegida por segredo de justiça na Espanha, foi incansável em sua busca por reparação, formalizando a denúncia 2 dias após o ocorrido na boate. Desde o princípio, os depoimentos da vítima foram consistentes, alegando que foi dentro de um banheiro unissex na área VIP. Exames de corpo de delito no hospital, realizados logo após o ocorrido em 30 de dezembro, comprovaram a existência de sêmen em seu corpo. Funcionários da boate Sulton confirmaram a versão da jovem, testemunhando que ela saiu do banheiro chorando e visivelmente abalada depois que Daniel Alves saiu primeiro. Enquanto isso, o acusado optava por uma estratégia que beirava o sarcasmo jurídico. O ídolo, preso provisoriamente em janeiro de 2023, mudou sua versão dos fatos não apenas uma, mas 4 vezes durante o processo. Inicialmente ele chegou a negar que conhecia a jovem. Depois de 3 meses de prisão, finalmente admitiu a relação sexual, incluindo penetração, alinhando-se à versão que a própria vítima havia dado desde o primeiro momento. A ironia se aprofunda no que a comentarista Mili Lacombe chamou de, abre aspas, cartilha do acusado diz, fecha aspas. A defesa de Alves, buscando expor supostas contradições no depoimento da jovem, chegou ao ponto de argumentar, segundo relatos, que ela seria uma pessoa sem, abre aspas, carinho na infância, fecha aspas, e que não saberia discernir afeto. Em outras palavras, a culpa, a responsabilidade, o desvio era dela. Típico. Mili, mais uma versão, hein, da história. Tá preenchendo a cartilha, assim, das pessoas acusadas de, sabe, que vão julgando para a vítima a culpa, a responsabilidade, ou ela não... Eu li até ontem, nem sei, Thiago, se isso é verdade ou não, que ele argumentaria também que ela é uma pessoa que não teve carinho na infância, que ela não sabe discernir afeto. Então, nem sei, eu nem lembro onde eu li isso. Mas, se realmente ele for por aí, é se aprofundar na trilha a responsabilidade é da vítima. Que é a cartilha usada por todos que tentam se defender de acusações desse tipo, né? Justiça seletiva, a dança dos milhões. Em fevereiro de 2024, a Justiça de Barcelona cravou a sentença, condenação de 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual. Uma sentença que, para a acusação particular, que pediu uma pena mais alta, soava quase como um convite aos recursos. Entretanto, a tragédia da vítima e a condenação foram rapidamente ofuscadas pelo rumor do dinheiro, essa força obscura que consegue acelerar a liberdade. A lei espanhola permitiu que o Tribunal de Barcelona estabelecesse uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais, para que ele aguardasse o julgamento dos recursos em liberdade provisória. A soltura mediante fiança, após cumprir 14 meses de prisão preventiva, expôs a nu o que muitos chamam de, abre aspas, justiça para os ricos, fecha aspas. Onde o dinheiro estava? Neymar pai, embora tenha emprestado 150 mil euros anteriormente para a defesa, usado como atenuante de reparação, negou publicamente ter pago 1 milhão. A quantia, segundo fontes catalãs, como o jornal La Vanguardia,
foi levantada por um grupo de amigos através de empréstimos garantidos por 6,8 milhões de euros que Daniel Alves tinha a receber do Ministério da Fazenda espanhol. Que a família Neymar transferiu 800 mil reais para ajudar na defesa dele. Esse pagamento para a justiça espanhola aconteceu no dia 9 de agosto de 2023. A nossa equipe de reportagem também viu um comprovante da transferência desse valor da família do Neymar para a Espanha. A ex-mulher e mãe dos filhos do Daniel Alves, de Nora Santana, era quem representava todos os interesses dele aqui no Brasil. Mesmo estando separados, eles mantinham uma relação de confiança e ela funcionava mesmo como uma procuradora e uma agente do Daniel. Em junho, isso mudou. De dentro do presídio, onde ele está na Catalunha, Brians 2, o Daniel tirou todos os poderes da Dinorah com quem ele tinha rompido e repassou esses poderes a um advogado chamado Gustavo Xisto. Um dos braços direitos do pai do Neymar e um dos advogados mais influentes da família. E foi aí que a ajuda do Xisto foi super importante. O Xisto pegou uma procuração dele na Espanha e repassou aqui no Brasil para um advogado indicado pelo próprio Daniel. E assim ele voltou a poder fazer negócios e a mexer com as empresas dele aqui no país. O ex-jogador condenado teve seus 2 passaportes, brasileiro e espanhol, confiscados, sendo obrigado a se apresentar semanalmente no Tribunal de Barcelona e manter uma distância mínima de 1 quilômetro da vítima. O último capítulo e a anulação perturbadora. A saga jurídica, no entanto, deu uma guinada chocante. Posteriormente, o Tribunal Superior da Catalunha anulou a condenação de Daniel Alves. A justificativa legal? Abre aspas. Inconsistências narrativas, fecha aspas. E abre aspas novamente. Falta de fiabilidade no depoimento da autora, fecha aspas. Basicamente, os juízes argumentaram que, apesar de não confirmarem a versão de Alves de que houve consentimento, eles não puderam aceitar a acusação como provada devido às alegadas inconsistências. Com a anulação, Daniel Alves foi liberado das obrigações da sentença, como a apresentação semanal à polícia, e recuperou o acesso aos seus passaportes. Uma jogada de mestre da defesa ou um atestado de fragilidade institucional. Para a deputada Irene Monteiro, ex-ministra da Igualdade na Espanha, este caso é um exemplo claro de violência institucional e de justiça patriarcal que fará com que as mulheres não se sintam mais protegidas. Em meio a toda a controvérsia e riqueza, surgiram relatos de uma conversão religiosa na prisão e a intenção de Alves de se tornar um pastor evangélico. Em um vídeo, ele aparece em uma igreja na Espanha, segurando um lenço e falando sobre um, abre aspas, pacto com Deus, fecha aspas, uma nova identidade para a reabilitação da marca ou uma genuína mudança de coração. A fé pode conceder o perdão, mas o dinheiro, o dinheiro acelerou a liberdade. Ese pañuelo. Por eso hay que tomar en serio las cosas de Dios. Y lo que hay que tener fe, hay que tener fe, hermanos míos. Hay que tener fe, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que nos promete es lo que Dios cumple. Yo con ese pañuelito, porque ahí dentro yo hice un pacto con Dios. Yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo, porque dice en tu palabra que tú eres Señor de pacto. Y tú eres Señor que renueva pactos. Y yo ahí dentro, mientras caminaba, yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Hago un pacto contigo. Yo te voy a servir. Pero tú cuida de mi casa. Tú toca los corazones. Y que esas personas no me abandonarán. Porque tu amor hay que manifestar. Y el amor les va a decir a todos ustedes.
A história de Daniel Alves é um espelho deformado, reflete a fratura entre o idealismo cego da justiça e a fria realidade do poder e do dinheiro. Enquanto ele recupera seus passaportes, livre para circular pela cidade onde cometeu o crime, a vítima, aquela cuja voz foi questionada por, abre aspas, inconsistências, fecha aspas, permanece forçada ao silêncio por protocolos legais. Ela é obrigada a ver o seu agressor, um homem condenado e depois descondenado por recurso, circulando livremente em Barcelona. Aos olhos da lei eclesiástica, ele pode buscar a remissão. Aos olhos da justiça secular, ele usou uma fiança milionária. Mas a pergunta mais amarga paira sobre as cortes espanholas e sobre a consciência coletiva. O que a sociedade perde quando a riqueza e um manto de conversão conseguem sufocar a voz da vítima e, momentaneamente, reabrir as portas da liberdade para um agressor? O preço da tal redenção foi pago, mas o custo moral desta transação para todas as mulheres que buscam justiça é incalculável. A escuridão, neste caso, ainda não terminou e está bem longe de terminar. Este foi mais um Maloca Pop.